E o Litoral News está recebendo aqui nos nossos estúdios o Luciano Brandão, gerente institucional da Corsan. Prazer, Luciano, recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vindo. Período sempre é uma grande satisfação, né? E todos os convites da Rede Litoral são sempre muito bem-vindos, muito bem tratados pela Corsan, e nós reforçamos aqui a nossa disposição para falar sobre tudo que está no entorno do saneamento e essa pauta que é tão importante e representativa tanto para o Estado, mas fortemente para o litoral aqui. Nós levamos às comunidades que nos assistem aqui as informações que são importantes para a sua organização. Luciano, o Marco Legal do Saneamento tem propostas ambiciosas aí no seu projeto. A Corsan está conseguindo colocar essas metas em prática? Nós estamos com várias atividades, viu, Pirilo, no sentido de atendermos as metas estabelecidas, até porque elas são espelhadas para os contratos que nós temos com os municípios. Embora nós tenhamos ajustados com os municípios metas intermediárias, não somente a meta final que está prevista na legislação, nós estamos trabalhando intensamente para garantir aumento de expansão de cobertura, tanto de abastecimento de água tratada, quanto de coleta e tratamento de esgoto. Os investimentos são vultuosos, né, e precisa que sejam, e nós, no litoral, estamos com um plano bastante já avançado no intuito de buscarmos soluções de tratamento, expansões de redes, visando atendermos também toda aquela previsão de crescimento dos municípios, o que já acontece hoje, garantindo a sustentabilidade, né? Este é o grande desafio, penso que do país, do Estado, aqui do litoral, que nós possamos ter o crescimento organizado, e isso os municípios cuidam, mas no que tange os assuntos de saneamento, nós possamos acompanhar e garantir a sustentabilidade. Principalmente numa região como o litoral norte gaúcho, né, com este cenário ambiental aqui dos mais bonitos do país e que nós temos aqui a clareza de que precisa ser preservado também. Luciano, além de construir aí a rede, existe também a questão de fazer com que o morador se conecte ao sistema, né? Como é que a Corsan está trabalhando essa questão? Primeiro, eu preciso te contar, Alexandre, que por muito tempo a Corsan assentava redes, disponibilizava sistemas e a comunidade não se conectava. Correto. O grande desafio era esse, porém o próprio regulador do serviço do saneamento, seja a GEGS, a GESAN, evoluiu muito nisso, e hoje a resolução destes reguladores, as resoluções trazem justamente os gatilhos necessários para que as pessoas recebam com prazos determinados, mas precisem obrigatoriamente fazer a sua conexão. Até porque, não só para a justificativa do investimento, mas para o objetivo final, que é o da preservação do meio ambiente. Correto. Hoje nós temos muitas soluções, infelizmente, de tratamento primário que não recebe as suas manutenções e conexões irregulares do sistema de esgotamento sanitário das residências que estão sendo interligados às redes de drenagem. E aqui um problema seríssimo, né? Esse esgoto produzido nas residências, muitas vezes maltratado ou não tratado na fossa, filtro e sumidouro, porque esses elementos, por vezes, não recebem manutenção. E aí esse esgoto não tratado nesse sistema particular das residências acaba migrando pelas drenagens, pela microdrenagem ou pela macrodrenagem do município, até os recursos hídricos, mar, lagoa, rios, e este é um problema. Essa carga difusa hoje, distribuída nos mananciais, já está causando muito problema. As pessoas, por vezes, acham que não, que sempre foi assim, mas talvez para regiões menos densas tenha um tipo de comportamento. Agora, para cidades densas demograficamente, ou que recebem grandes públicos durante boa parte do ano, este é um problema. Esse esgoto, sem tratamento ou quase nenhum tratamento, está parando, infelizmente, nos recursos hídricos e afetando diretamente flora e fauna destes ambientes. A Corsan tem um número, daqui a pouco, desses clientes já estarem sendo um índice, por exemplo,
já de percentual que já aderiram, que já estão correto, ou falta muito, daqui a pouco, um índice que a população tem que fazer e o índice está baixo, está alto? Uma avaliação. Sim. É importante, Alexandre, que as pessoas precisam se conectar aonde existem os sistemas, Correto. aonde o sistema ainda não está operante e nós comunicamos isso às pessoas, né? Elas só podem se conectar aos sistemas quando receber a notificação da Corsan dizendo que o sistema está apto a receber a ligação, está operante. Correto. Então, até fica o pedido aqui para que as pessoas não façam conexões sem que a Corsan comunique, porque daí é um problema, né? O sistema vai recebendo esgoto, daqui a pouco vai extravasar porque ele não está operante ainda. Correto. Então, a importância das pessoas terem este cuidado, esta atenção. Mas, este índice que tu está aqui trazendo, justamente a tua curiosidade, e trazer isso para a comunidade, é o que nós justamente acompanhamos quase que religiosamente, o quanto nós estamos conseguindo produzir de aumento, né? Posso te dizer, por exemplo, vou pegar hipoteticamente aqui Capão da Canoa, né? Capão da Canoa hoje nós temos um índice de 63%. Veja que o marco legal do saneamento nos requer, nos impõe a meta de 90%. Então, Capão da Canoa, que é um exemplo que eu peguei aqui, de uns municípios do litoral norte, nós precisamos desenvolver sistemas de coleta, né, implantar sistemas, estamos com obras em vários bairros do município, mas precisamos ter sistemas e as pessoas precisam se conectar, porque o índice de cobertura não é só de rede disponível. O índice de cobertura é de pessoas residências conectadas ao sistema. Então, é importante que este índice dos municípios, que é importante para uma série de outras finalidades, como, por exemplo, inclusive, captação de recursos públicos, né? Os índices para que os municípios possam, inclusive, buscar acessar recursos. Muitas vezes esse é um pré-requisito. Então, tem municípios que nós já estamos evoluindo muito bem, outros nós precisamos ainda sair do zero. Posso trazer aqui um exemplo de Imbé. Imbé, nós tivemos agora a arrancada há 2 meses e meio, 3 meses atrás, da operação da estação de tratamento de esgoto, quando ela passa a receber esgoto, então, coletado na cidade. Claro que tudo devidamente licenciado, atendendo os padrões todos, tanto de parâmetros quanto de do que é imposto, né, das condicionantes, este é o termo, que são impostos na licença de operação emitida pela FEPAM. Então, a Corsan trabalha para coletar, tratar e devolver ao meio ambiente somente quando este padrão proposto lá na licença de operação esteja plenamente atendido. Então, de Imbé, por exemplo, nós por muitos anos tivemos 1% de cobertura. E agora já começamos a ter uma evolução de 3 meses, 4 meses para cá, de ligações acontecendo, e inclusive já com previsões de colocarmos outras regiões do município em operação até o final do ano. E o índice vai subindo. Só que nós temos 7 anos, arredondando aí o número, 7 anos para fazer tudo isso, né? Até 2033. Em alguns municípios, metas intermediárias que nós marcamos em 28. Então, com índices já previstos de evolução ou de atendimento até dezembro de 28, que são metas intermediárias e que nós estamos preparados para cumprir. E temos no litoral uma grande uma intensidade agora de obras de abastecimento de água. Então, municípios pequenos que tinham ainda, pequenos em população, que tinham ainda índices baixos de cobertura de abastecimento de água, como Mostardas, Quintão, que é o balneário de Palmares, Balneário Pinhal, Três Cachoeiras, Terra de Areia, são municípios que estão neste momento recebendo obras de implantação de sistemas de abastecimento de água, que é para nós buscarmos lá o índice de 99% preconizado também no marco legal. Aqui, antes de tu me fazer a próxima pergunta, eu queria reforçar com a comunidade, para aqueles que eventualmente possam não ter informação, mas a lei federal, o marco legal do saneamento, a 14026 de 2020, ela traz metas para todos os municípios, que são os titulares do saneamento, metas ousadas de abastecimento de água em 99% e de coleta e tratamento de esgoto em pelo menos 90%, para toda a região urbana dos municípios, né? Então, a gente tem muita obra para fazer, alguns municípios quase que do zero, inclusive, né?
e outros municípios mais adiantados, geralmente aqueles que já têm uma população maior, que já são atendidos com coleta e tratamento de esgoto há mais tempo, em índices já um pouco mais adiantados também, mas o que vale é, até 2033, essa meta é para todos os municípios, precisa ser cumprida. O senhor relata na questão dos atendimentos às demandas dos executivos municipais. E quais seriam hoje as principais solicitações que as prefeituras fazem à Corsã? É mais a questão do esgoto, o desabastecimento? O que seria? Na verdade, a gente tem duas vertentes aqui. Uma, a operação de sistemas que já estão operantes, e a outra, obras. E os municípios acabam ou compatibilizando ou nos demandando nessas duas vertentes. Quando é operação, a gente está falando de operação do sistema de água que está existente ou de esgoto, de coleta e tratamento que está existente. Essa é uma questão e nós estamos muito próximos dos municípios, sempre dando respaldo sobre tudo isso, mantendo informado, tanto pela relação institucional, quanto, às vezes, lá nos setores de operação, com as secretarias competentes do assunto, nos municípios também. E para obras, Alexandre, o grande desafio, tentar compatibilizar o que tem de obras dos municípios com as obras da Corsã. E isso tem muito a ver com as intervenções em vias públicas, né? Correto. Nós tentamos, no máximo que é possível, compatibilizar isso, oferecemos essa disponibilidade aos municípios e em vários municípios somos chamados para essa compatibilização. Quando o município tem a sua organização, sua meta bem estabelecida, conhece as ruas que vai pavimentar e nós temos obras para acontecer ou podemos revisar alguma instalação que já tem naquela rua, nós estamos muito à disposição para compatibilizar tudo isso, de forma que sejam poucas intervenções ou por pouco tempo no impacto às comunidades e que principalmente ao sairmos das obras, nós da Corsã e até mesmo a própria prefeitura, a questão da qualidade do pavimento tenha sido observada. Este é um grande desafio. Nós estamos no litoral gaúcho, onde o solo é arenoso, onde o lençol freático é muito superficial, onde chove bastante em determinados períodos do ano e que atrapalha muito essas obras. Eu sempre peço muito a consideração da comunidade para nós compatibilizarmos tudo isso. Claro que nós não queremos causar os impactos. Eventualmente temos uma situação ou outra para tratar e estamos muito à disposição, sempre que chamado pelo município, sempre que provocado pela comunidade, de inclusive ir até o local, fazer reuniões naquela comunidade para poder falar sobre o assunto obras ou depois o assunto conexão aos sistemas. Luciano, o inverno aí teve muitos temporais, principalmente aqui na região do litoral, e aí teve o desabastecimento da questão da energia elétrica, né? A CE, enfim. E muitos foram afetados na questão de ter a água no seu prédio, na sua residência, enfim. Como é que a Corsã trabalhou, ou está trabalhando, e nós estamos no inverno, essa questão da falta de energia da CE e o que ela está projetando já, visando aí o verão que daqui a pouquinho está batendo na nossa porta? Vou falar em dois momentos. Primeiro, este do inverno aqui, das incidências todas aí de chuvas, né? Essas todas variações meteorológicas aí. Bom, elas nos atingem diretamente também. Eventualmente pelo manancial, que altera ali, mas isso nós ajustamos rapidamente no tratamento, porque hoje com o nosso COI, o Centro de Operações Integradas, nós conseguimos inclusive precaver tudo isso, então chegamos a esses momentos mais preparados no que tange as questões de qualidade e não temos nenhum comprometimento da qualidade nesse aspecto. É importante que a comunidade entenda, a energia é o nosso principal insumo. Sem energia, não conseguimos nem captar, quanto mais tratar e distribuir água e também a solução de coleta e tratamento do esgoto. Mas, primeiro, é uma atribuição e para isso os municípios precisarão estar muito unidos e a companhia também, porque sim, quando falta energia, num primeiro momento, nós temos falta deste principal insumo e o sistema já fica comprometido de captação, tratamento e distribuição. Nós temos uma medida de contingência para isso, que é um contrato permanente, em que nós chamamos geradores, né, uma empresa fornecedora de geradores que implanta geradores.
O grande desafio para nós, Alexandre, é saber o seguinte, uma estimativa de quanto volta a energia, porque trazer geradores implica num custo, numa movimentação que não tem previsão na tarifa, inclusive, mas que a Corsa quer buscar e oferecer essa excelência, só que nós trazemos e fazemos, damos essa atenção na medida do que efetivamente é necessário. Então, é sempre importante a gente ter da concessionária de energia qual a estimativa de tempo. Que daí nós movimentamos o nosso contrato. Já aconteceu algumas vezes de nós estarmos chegando com um gerador para instalar e a energia já está restabelecida ou logo em seguida ser restabelecida. A gente precisa realmente ajustar bem tudo isso. Mas a Corsan, então, para o inverno, mantém sistematicamente, já é um contrato permanente, geradores para situações de emergência. Isso é uma questão. No verão, nós fazemos diferente. Dado toda a movimentação e a variação de público, né, que flutua no litoral e os riscos, inclusive pelos grandes consumos, né, os riscos de uma demora maior para restabelecer os atendimentos quando em caso de falta de energia, nós trazemos então geradores e deixamos permanentes durante o verão. Correto. Que é justamente para, e por vezes as pessoas podem pensar que mas é para atender o veranista. Não. É para a gente viabilizar um equilíbrio maior, né, e uma garantia de operação para todo o litoral naquele período ali do verão, quando tem grandes concentrações demográficas flutuando pelo litoral, principalmente lá nas festas, né? Então, a Corsa se organiza diferente para os dois casos, mas tem contingências previstas para esses dois momentos do litoral norte gaúcho. Luciano, a gente está se encaminhando já para o encerramento, mas a gente vê e ouve, recebe, percebe também, aí acompanhando nas redes sociais, muitas reclamações, tanto da população quanto também de vereadores, autoridades e tal. Como é que o gerente institucional, a Corsan, como um todo, recebe esse tipo de crítica? Olha só, Alexandre, primeiro, é muito importante que para qualquer demanda do saneamento, e eu não estou falando daquelas que são mais vinculadas a apelos políticos ou qualquer coisa assim, não estou falando disso. Correto. Estou falando para qualquer demanda que tenha, nós precisamos receber isso nos canais de comunicação da Corsan. Por vezes, e acontece bastante, as pessoas usam a rede social para reclamar, mas não fez a comunicação. Então, no final das contas, o resultado que se queria, que era de ter um menor tempo de desabastecimento, um atendimento, um pronto atendimento mais rápido da companhia, enfim, não acontece porque lá no canal, que é onde se gera a ordem de serviço para o atendimento, não aconteceu a comunicação. Então, eu aqui não desvalorizo em nada as redes sociais, por favor, eu acho que foi uma evolução tremenda. E levar uma informação para lá, eu acho que está tudo certo, né? Que sejam as positivas ou que sejam aquelas que são chamadas de críticas, não tem problema nenhum, nós evoluímos com isso, tá? Mas é preciso que as informações sobre falta de água ou sobre uma questão de esgotamento sanitário chegue pelos canais, e aí vale o 0800 da Corsan, que já é conhecido, o WhatsApp, que está funcionando muito bem, o aplicativo que nós temos, um atendimento presencial, e nós temos um atendimento direto para o nosso cliente também, através de uma plataforma onde ele é atendido por alguém, né, diretamente uma chamada por vídeo. Então, assim, puxa, a gente está aqui falando de um leque de oportunidades de levar a informação de uma demanda até a Corsan para que ela possa ser atendida. E nós queremos atender. Só que isso precisa chegar. Claro que nós fazemos um acompanhamento das redes sociais, mas isso demora um pouco mais, não é de pronto atendimento. Hoje, eu posso te afirmar aqui, Alexandre, se a pessoa ligar agora, durante a tarde, durante a manhã, enfim, em algum momento, e até em alguns momentos da noite, dizendo, olha, estou desabastecido, ou tem uma questão aqui que eu estou suspeitando dessa qualidade da minha água, a gente faz toda a questão de visitar o local. E para isso fica, inclusive, muito registro. Nós guardamos muito dado disso, né, de todos esses trabalhos que são. Por isso que eu preciso ter a abertura da ordem de serviço. E isso só acontece quando a comunicação é feita formalmente à companhia. Então, fica aqui o apelo, o convite, né, e até a informação, a comunicação à comunidade que precisa usar os canais. Então, a gente tem lá o 0800,
0800 646 6444, que vale tanto para falar quanto se você colocar no WhatsApp, este número também é o do WhatsApp. O aplicativo, puxa, a gente tem tanto aplicativo no telefone, baixa o app da Corsã também, lá você com o seu cadastro ali, o seu CPF ou CNPJ e o código do imóvel, você consegue obter ou fazer informações, ou obter informações das mais variadas que você precisar, sejam elas comerciais, operacionais, enfim. Então, nós aumentamos este leque, abrimos mais este leque de canais justamente para que a comunidade possa estar mais próxima. E tem dado resultado, tem dado resultado. Por vezes a rede social tem divulgado informações e às vezes, Alexandre, divulga lá uma informação, já foi até atendido, entende? Mas lá o pessoal está questionando ou compartilhando ainda uma informação de uma demanda. Então, entendemos esses canais, esses portais são importantes, as rádios, a mídia tradicional, a mídia que seja impressa, que seja falada, qualquer, é fundamental para tudo isso. No litoral, isso tem funcionado muito bem, os meios de comunicação daqui estão muito abertos a levar informação correta, completa, abre espaço, sabe? Abre espaço à comunidade também, para os questionamentos. Então, assim, eu acho que está tudo no seu lugar. Hoje eu só indicaria aqui, solicitaria aqui, aproveitando essa oportunidade, de que a comunidade realmente usasse os canais de comunicação da Corsã, porque nos servem tanto para pronto atendimento, quanto para as nossas estatísticas, até mesmo de investimentos, para a melhoria do sistema. Maravilha. Não podia deixar de perguntar como é que anda a questão do esgoto, né? O tão falado o esgoto lá no Rio Tramandaí, como é que está esse andamento aí? Olha só, a Corsã, primeiro, vai sempre seguir, é isso que eu tinha até falado anteriormente, a Corsã vai sempre seguir o que está preconizado legalmente e nas licenças emitidas pelo órgão ambiental. Isso já é uma regra básica e vamos lá, a empresa de saneamento tem que ter responsabilidade sobre tudo isso. Nós temos muita responsabilidade técnica sobre isso. Quanto à comunidade ou um setor ou outro questionar ou querer acompanhar melhor, nós não fazemos nenhuma objeção. Nenhuma objeção. Só que quando isso ganha um outro caráter, que tem um outro teor que não é o técnico, que não é o de conhecer efetivamente, e Alexandre, nós estamos muito abertos, inclusive, que as pessoas conheçam os nossos processos, visitem as estações de tratamento. Para não ter que falar, para não falar depois, de forma desinformada ou equivocada, que o que vai ser dispensado no Rio Tramandaí é esgoto. E não é. É um esgoto que passou por todo um processo de tratamento e que já é um efluente tratado, já numa condição que pode ser dispensado. Então, embora tenham movimentações judiciais com relação a isso, neste momento nós estamos com o sistema operando normalmente. Normalmente, dentro de tudo que está balizado pela legislação e pelo órgão licenciador, que inclusive nos fiscaliza, né? Então a gente convive com isso, presta todas as informações, no âmbito do Poder Judiciário atende sem questionamento nenhum tudo que está preconizado pelo Judiciário, que é trazido pelo Judiciário, mantemos as informações que são solicitadas e muito à disposição inclusive para a comunidade, para os setores, para as entidades representativas que queiram conhecer os nossos processos de tratamento, conhecer os nossos equipamentos de tratamento, o resultado final, o que entra na estação que é coletado, o resultado final que é o que sai após o processo, nós estamos muito à disposição para a comunidade conhecer. Eu tive o prazer, complementando, né, Luciano, eu tive o prazer de fazer a Corsã de portas abertas, enfim, e a gente presenciou esse trabalho sério que a Corsã vem fazendo, claro, respeitando aqueles que fazem aí essa crítica aí. É importante para o pessoal conhecer esse outro lado. Alexandre, muito respeito a isso, muito respeito, né? Até mesmo para as pessoas que nós entendemos que são informadas e que por vezes prestam aí algum desserviço na informação. Mas que a comunidade, que os setores desses ambientes estejam muito à vontade, porque a Corsã, através dos programas sociais, e obrigado por fazer essa referência ao Portas Abertas, é justamente um programa social que recebe a comunidade, as escolas, todas essas entidades representativas que tiverem interesse em visitar os equipamentos. Nós estamos muito à disposição, questão de agendar ali alguns dias antes e a gente consegue produzir uma agenda bem interessante para grupos que queiram conhecer o ambiente lá. Maravilha, muito obrigado
Luciano Brandão, gerente institucional da Corsan. Obrigado pelo bate-papo aqui com os nossos telespectadores. Portas abertas aqui da Rede Litoral. É sempre uma grande satisfação visitar os ambientes de comunicação. Aqui na Rede Litoral, um ambiente estruturado, um grupo representativo, forte, tradicional já. Nós estamos muito à disposição, Alexandre. Chama sempre que tiver algum assunto para levar para a comunidade, para quem acompanha, né, para quem é telespectador ou ouvinte daqui do sistema da Rede Litoral, a gente está muito à disposição para falar sobre isso. Né, e romper, inclusive, alguns paradigmas, né, poder dar informação do zero, às vezes, se for necessário, começar do zero e esmiuçar bem, para que a comunidade se sinta à vontade com a atuação da Corsan. Muito obrigado, Luciano Brandão. A gente vai para um rápido intervalo e depois tem mais notícia para você. Não sai daí.